Olá, sou a professora Rejane e estudaremos agora a lista de exercícios 1 das funções trigonométricas, exponenciais e logarítmicas. Em cada caso, determine os valores de x, y e z. Vejamos o x, Então, nós temos aqui um triângulo retângulo, ele é reto aqui um ângulo de 30 graus, esse comprimento vale 10 e queremos encontrar esse comprimento x. O x aqui, ele é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus. E o que a gente conhece aqui, que é o 10, é o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus. Então, o que a gente sabe que relaciona o cateto oposto com o cateto adjacente? É a tangente. Então, eu vou calcular a tangente de 30 graus como sendo o cateto oposto, x, sobre o adjacente, 10. Então, nós queremos o valor de x, que será 10 vezes a tangente de 30 graus. Se eu não souber a tangente de 30 graus, eu posso lembrar que a tangente é seno de 30 graus dividido pelo cosseno de 30 graus. O seno é 1/2 e o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, o x que a gente quer encontrar será 10. Aqui eu tenho divisão de frações. Copiamos a primeira, multiplicamos pelo inverso da segunda. Simplificamos, sobrou 10 sobre raiz de 3. Podemos racionalizar, raiz de 3 sobre raiz de 3. Ficamos com 10 raiz de 3 sobre 3. Esse, então, é o valor do x. Para encontrarmos o y, aqui desse segundo triângulo, nós temos o ângulo reto aqui, então o 8 é a hipotenusa e o y é o cateto adjacente ao ângulo aqui de 45 graus. O que relaciona o cateto adjacente com a hipotenusa é o cosseno. Então, o cosseno de 45 graus será o cateto adjacente, que é o y, dividido pela hipotenusa, que é 8. Então, o y será 8 vezes cosseno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2. Então, 8 por 2, 4 raiz de 2 é o valor desse comprimento aqui, y. E aqui, para encontrarmos o z é a hipotenusa desse triângulo retângulo, aqui está o ângulo reto, e esse ângulo aqui é adjacente a esse cosseno, a esse ângulo de 60 graus. Então, vamos usar a mesma fórmula do cosseno. Então, cosseno de 60 graus será o cateto adjacente, que agora é 5, dividido pela hipotenusa, que é z. Então, nós queremos z, que será 5, dividido pelo cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 graus é 1/2. Então, temos divisão de frações. Copiamos a primeira, que seria 5 sobre 1, vezes o inverso da segunda, 2 sobre 1, que dá 10. Então, esse comprimento aqui da hipotenusa é 10.
Número 2, determine o valor de x. Bom, nós temos aqui um triângulo, que ele não é retângulo, tem aqui um ângulo de 45, aqui tem 60, aqui não sabemos quanto é, nem aqui. Mas sabemos que a soma dos ângulos internos tem que dar 180, né? Bom, então vamos chamar esse primeiro triângulo aqui, usando o mesmo que a gente já usou no exercício anterior. Vou chamar essa parte aqui, esse comprimento, de y. Então, o y aqui é o cateto adjacente ao ângulo de 45 graus. Aqui está o ângulo reto e essa aqui é a hipotenusa. Então, vou usar aqui cosseno de 45 graus será igual ao cateto adjacente, que é y, sobre 3. Então, y vai ser 3 cosseno de 45. 3 raiz de 2 sobre 2. Essa aqui é a primeira parte y. A gente precisa ter também o valor de z, porque a gente quer encontrar o x. Então, o x será a soma desse valor aqui de y que a gente encontrou, mais o z que a gente precisa descobrir. Desse outro triângulo aqui, o que a gente sabe? Apenas o ângulo aqui de 60 graus. Nós não conhecemos esse cateto aqui adjacente, nem a hipotenusa. Nós queremos encontrar o cateto oposto. Então, a gente precisava conhecer um deles. A gente tem como conhecer o cateto adjacente aqui, o W. Vou chamar de W. Porque ele é o cateto oposto desse ângulo aqui de 45 graus, que a hipotenusa a gente conhece. Então, vamos encontrar W fazendo cateto oposto, que é, então, seno de 45 graus, vai ser W sobre 3. Então, W é igual a 3 vezes o seno de 45 graus. Mas o seno de 45 graus também é raiz de 2 sobre 2. Bom, mas não é W que a gente quer, a gente precisa do Z. Então, como é que eu vou achar o Z? Agora, nesse triângulo retângulo, eu já conheço esse lado aqui. Então, eu conheço o cateto adjacente, eu quero conhecer o cateto oposto desse ângulo de 60 graus. Então, eu tenho que usar tangente de 60 graus. Vai ser cateto oposto, que é o Z, dividido pelo adjacente, que é W, que a gente já conhece. Então, Z será W vezes a tangente de 60 graus. Então, W, vou substituir aqui por 3 raiz de 2 sobre 2, vezes a tangente. Eu não conheço a tangente de 60 graus, então eu vou usar seno sobre cosseno. Seno de 60 dividido por cosseno de 60 graus. Então, Z é 3 raiz de 2 sobre 2, vezes o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 60 graus é 1 meio. Então, isso aqui é 3 raiz de 2 sobre 2. Divisão de frações. Vou copiar a primeira, vou multiplicar pelo inverso na segunda. Aqui vai simplificar, ficou 3 raiz de 2 sobre 2, vezes, que sobrou ali foi só a raiz de 3. Então, isso tudo é o nosso Z. Então, o x que a gente estava procurando vai ser o y, que é esse valor aqui, 3 raiz de 2 sobre 2, mais o z, que é esse valor aqui.
3 raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 3. Então, ainda eu posso escrever o x colocando em evidência esse termo aqui que é comum aos dois. 3 raiz de 2 sobre 2, que multiplica. Aqui vai ficar só 1 e aqui vai sobrar o raiz de 3. Então, 1 mais raiz de 3. Esse é o valor do x, que é a soma desses dois comprimentos aqui, y e z. Então, essa é a nossa resposta final. Número 3. Considerando o arco X representado no ciclo trigonométrico abaixo, determine e represente no ciclo os arcos e as respectivas coordenadas correspondentes ao arco X nos demais quadrantes. Então, a gente quer aqui, com esse ângulo aqui alfa, né? Nesse ponto X aqui, quais são as coordenadas dele? Aqui a gente está no primeiro quadrante. Então, aqui eu tenho a componente X valendo A e a componente Y valendo B. Então, esse ponto aqui tem coordenadas AB. No segundo quadrante, eu vou ter o mesmo ponto aqui, né, correspondente a esse X, mas como é que ele vai ser representado aqui? Bom, se eu pensar que esse ângulo aqui é o mesmo que eu tenho aqui, então, todo esse arco aqui de 0 até π, até aqui eu tenho π. Então, eu vou ter que descontar esse comprimento aqui, que aqui foi chamado de x. Então, aqui nesse ponto eu vou ter todo o π menos x. E quais serão as coordenadas desse ponto aí? Bom, aqui continua sendo b, o comprimento aqui em y é igual, e o comprimento em a aqui é simétrico, só que aqui é do lado negativo. Então, a componente será menos a com b. Aqui, esse ponto no terceiro quadrante. Então, aí está em π menos x é o coordenadas menos a, b. No terceiro quadrante aqui, de novo, eu tenho aqui o ângulo alfa, né? Porque eu tô mesmo aqui no representante no terceiro quadrante. Até aqui eu tinha π. Para chegar até esse ponto aqui, então eu vou ter π mais x. O valor de a aqui vai continuar sendo negativo, menos a, em x. E em b, eu vou ter aqui menos b. Né? Vai ser negativo também. Então, em x mais π, vou ter as coordenadas menos a, menos b. E no quarto quadrante, aqui, vamos pensar assim. Eu tenho aqui de novo o mesmo ângulo alfa. Toda essa volta aqui no ciclo trigonométrico seria 2π. Então, eu tenho que descontar esse comprimento que foi chamado aqui de x. Então, 2π menos x. E como eu estou no quarto quadrante, o a volta a ser positivo e o b negativo. Então, as coordenadas serão a menos b. Número 4. Em cada caso, encontre a menor determinação positiva do arco dado. Primeiro aqui em graus e depois em radianos. Então, 2.205 graus. A gente tem que pensar quantas voltas completas deu no ciclo trigonométrico e aí na última volta em que ângulo a gente chega, né? Então, esse vai ser a menor determinação positiva do arco. Então, eu posso pensar assim, eu vou pegar o 2.205 graus
e vou dividir por 360 graus. Isso vai dar 6 voltas, que vai ficar 6 vezes 6, 36, 6 vezes 3, 18, mais 3, 21. 5 menos 0, 10 menos 6, 45 graus. Então, vai dar 6 voltas completas e vai andar mais 45 graus. Então, esse aqui vai ser a menor determinação positiva do arco, né? Esse ângulo aqui e o 2205, eles caem exatamente no mesmo lugar, mesmo ponto. Agora, vamos pensar no menos 840 graus. Dividido por 360 graus, quantas voltas completas vai dar? Vai dar 2 voltas, porque aqui vai dar 720. E aí vai sobrar menos 120 graus. O que significa menos 120 graus? Que andou no sentido horário aqui, né? Para estar negativo. Então, ele está aqui seria 0 menos 90 menos 120 graus estaria aqui. Só que pede a menor determinação positiva. Então, eu tenho que medir o ângulo, o arco por aqui. Qual é esse valor? Né? Se a volta completa é 360, aqui eu tenho 120, então essa voltinha aqui positiva será 240 graus. Positivo seria essa resposta, não menos 120. Por quê? Porque está pedindo aqui menor determinação positiva. Menos 1440 graus, dividido por 360. Dá quantas voltas? Dá 4. 4 vezes 0, 4 vezes 6, 24. 4 vezes 3, 12. Dá exatamente resto 0. Significa o quê? Tá de novo andando no sentido horário, né? Por causa do sinal negativo, só que ele dá 4 voltas completas e para aqui. Então, aqui seria o 0 grau, que é tanto para os positivos quanto para os negativos, né? Cai no mesmo ponto. Então, letra C, 0 grau. Letra D, 9π. Bom, 9π eu tenho que dividir por 2π agora, né? Que é uma volta completa. Dá 4 voltas, que dá 8π, e sobra π. Então, nós estaremos aqui no ângulo de 180 graus, ou π. Essa é a resposta da letra D. E a letra E, menos 37π terços. Vamos primeiro pensar no menos 37π. Vamos dividir por 2π. 36, né? Por 2 dá 18. Então, dá 36π. Vai sobrar π, ou menos π, né? Π ou menos π, na verdade, é o mesmo valor. Só que aqui eu tenho sobre 3. Então, menos π sobre 3. Bom, aí tem diferença. Se eu pensar, o menos π sobre 3, eu estou andando assim. Menos π sobre 3 está aqui, mais ou menos. Menos π sobre 3. Eu quero saber toda essa volta aqui, porque está pedindo a menor determinação positiva do arco. Então, eu tenho que medir aqui no sentido anti-horário,
não no sentido horário. Bom, se eu estou dividindo aqui tudo isso aqui em 3 partes, né? O π por 3. Então, aqui eu andei π terços, 2 π terços, 3 π terços, que dá o π, 4 π terços, 5 π terços, 6 π terços. Então, o menos π sobre 3 corresponde a 5 π terços. Eu poderia pegar o 2π, né? Calcular isso fazendo 2π menos esse ângulo aqui que andou, π terços, daria os 5 π terços. Então, essa é a resposta da letra E. Certo? Então, era isso a nossa lista 1. Até a próxima aula.